Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui hoje para a nossa reflexão, os nossos comentários sobre a liturgia do 33º domingo do tempo comum, né? O tempo comum já vai caminhando para o seu fim. Vocês sabem que o tempo comum tem 34 semanas, né? A última semana ela inicia com o domingo de Cristo Rei, que é o nosso próximo domingo. Então, esse aqui é o nosso penúltimo domingo do tempo comum, antes de começarmos o período do Advento, né? O período da espera da vinda do Senhor. E vocês vão perceber que as leituras, elas, como está chegando no fim do ano litúrgico, então as leituras é natural que elas tenham uma conotação assim um tanto escatológica, né? Que fala das últimas realidades, das coisas últimas, daquilo que vai acontecer no fim dos tempos, né? Ou no fim do mundo. Então a leitura tem esse tom. Né? Não quer dizer que as leituras, a liturgia estejam dizendo que o mundo está se acabando. Né? É um momento propício para se falar disso. Né? Então nós temos aqui Daniel, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que é um dos profetas classicamente apresentados como sendo um profeta apocalíptico. Depois nós temos o Salmo 15. Temos aqui Hebreus 10, de 11 a 14, depois o versículo 18. E temos o Evangelho de Marcos 13, 24 a 32. Vamos então comentar estas leituras, ver aqui o que elas têm de interessante para apresentar para a nossa vida durante esta semana. Muito bem. Vocês sabem que se nós fôssemos fazer uma exegese, uma interpretação aqui, uma análise da leitura a fundo, né? Nós teríamos que, na verdade, não analisar o trecho, mas teríamos que analisar todo o contexto do livro, ver o capítulo, ver uma série de coisas, né? Mas na nossa reflexão, o objetivo disso aqui é dar pontos para que você tenha como desenvolver aí uma reflexão e fazer a sua homilia no final de semana, ou enfim, né? Dá um norte, né? Tem uma linha aí, uma coisa lógica, uma linha de pensamento mais ou menos lógica, né? Para orientar a nossa vida. Nós sabemos que de tudo aquilo que nós vamos dizer aqui, nesse vídeo, ou em outro vídeo que nós possamos publicar, enfim, sempre existem outras possibilidades de interpretação, sempre existem outras possibilidades de abordar aquela parte. Aqui sempre eu dou preferência para uma. Essa que eu dou preferência não quer dizer que seja a única forma de interpretar isso que está dito aí. Então, eu gosto de lembrar essas coisas, né? Eu já falei isso várias vezes, mas nunca é demais, né? Lembrar de que você pode interpretar de outra forma dentro daquilo que é possível. Mas aí, para você fazer isso, você tem que ler os comentários, estudar. Então, isso aqui está dentro do esquema mais ou menos comum. Vamos lá, então. Começamos com a oração do dia. O que a oração do dia diz? Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Vamos ficar com essas palavras aqui da oração. Vamos deixar para voltarmos a ela depois que nós apresentarmos aqui os pontos da leitura, né? Vamos deixar essa oração aí em stand-by. Bem, a profecia de Daniel. Primeira coisa, ela está apresentando um ponto que é catequético. Isso nós só percebemos no final da leitura.
Como? Naquele tempo se elevará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Primeiro ponto problemático, ou primeiro ponto que a gente deve dar atenção, essa expressão inscritos no livro. Ele está se referindo aqui, é uma referência clara àquilo que se entendia naquela época, né, que nós éramos inscritos no livro da vida, né, no livro dos justos, e nós temos vamos pegar aqui o Evangelho de Lucas. Nós tomamos o Evangelho de Lucas no capítulo, deixa eu ver aqui se eu me recordo, capítulo 10. Vamos procurar aqui. Capítulo 10 de Lucas tem uma expressão que nos leva para essa direção, talvez ilumine um pouco mais, né? É Lucas 10, versículo 20. Diz assim: contudo, que eles chamam os 70, né? Voltaram os 72, muito contentes, disseram: Senhor, em teu nome até os demônios se submetiam a nós. Respondeu-lhes: eu via Satanás cair do céu como um raio. Vede, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, e sim porque vossos nomes estão registrados no céu. Se você lê isso na Bíblia de Jerusalém, vai estar: porque os vossos nomes estão inscritos no céu. É uma referência à existência deste livro. Não é um livro como este aqui, onde você vai escrever o nome de todos os justos. É uma linguagem evidentemente figurada, e é claro que você entende isso, né? Mas é o primeiro ponto que às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Que livro é esse? É o livro da vida. A permissão que você ganha na sua vida, ou a graça que você adquire na vida de ser considerado digno de entrar no reino dos céus. Depois continua dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra, aqueles que estão enterrados ali, despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. A necessidade de sermos pessoas justas, pessoas que buscam viver nas virtudes. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Aqui nós temos o ponto que eu destaco com maior veemência sobre esta primeira leitura: todos aqueles que tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude. É ter ensinado o outro, né? É o ensino, é a catequese. Todos nós somos catequistas. Quem é o catequista? É só aquele que tem uma turma, um grupo de pessoas que você está ali ajudando as pessoas a entender a palavra de Deus, a entender a doutrina, a entender a liturgia. Não, não é só isso. Catequese, catequista, é aquela pessoa que dá testemunho da sua fé. Se você ajudou alguém a caminhar melhor na sua vida de igreja, na sua vida de comunidade, na sua vida de fé, você já está exercendo aí a sua missão de catequese, para ajudar as pessoas a encontrar o caminho que devem seguir. Depois, na segunda leitura, nós vemos que, na primeira ele fala da inscrição no livro. Na segunda leitura nós poderíamos dizer que são inscritos neste livro da vida, ou recebem, são considerados dignos de entrar no reino de Deus todos aqueles que participam do único sacrifício de Cristo, da atualização desse sacrifício de Cristo que nós participamos na Santa Missa. Segunda leitura, ele está falando que todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Isso se referindo aos sacerdotes do Antigo Testamento.
Pois o versículo 12: Cristo, ao contrário daqueles sacerdotes do Antigo Testamento, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, a oferenda do corpo de Cristo, levou à perfeição definitiva os que ele santifica, aqueles que são santificados por Deus. Ou nós poderíamos utilizar a expressão que está na primeira leitura, aqueles que são escritos, ou aqueles que estão inscritos no livro da vida, aqueles que são considerados dignos de entrar no reino dos céus, aqueles que são considerados dignos de entrar na vida eterna, estes são levados por Jesus à perfeição definitiva. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Lembrem-se que no sábado eu falei, quando eu estava comentando, hoje pela manhã, né? Quando eu estava comentando sobre o tratado, né, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, eu dizia que a segunda leitura tinha, de certo modo, aquela interpretação que nós estávamos dando ali, né? Ou seja, a Santa Missa. Bom, agora eu lembrei que não foi hoje de manhã, foi numa das respostas às perguntas. Mas pode dizer o quê? Em resumo, o que falava aquela pergunta e o que está sendo dito aqui na segunda leitura? Que a missa, ela não é um novo sacrifício de Jesus Cristo. A missa, ela é a atualização do único sacrifício de Jesus Cristo. Só existe um sacrifício. Na missa, os benefícios deste único sacrifício são colocados esse benefício à disposição dos fiéis. É isso que está sendo dito aqui. Agora, o mais problemático da liturgia do dia é esta leitura do Evangelho de Marcos, que é altamente escatológica. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, evangelho mais complicado que este, para explicar, talvez não exista. São páginas muito difíceis que nós temos na Sagrada Escritura. São essas palavras que estão aqui é uma apresentação, né, das poderosas manifestações de Deus na história, falando da parousia, né, que é a parousia, essa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que se você vai à tradição da igreja, né, não aquilo que você pergunta com o padre, porque corre o risco de você perguntar com o padre se ele acredita na segunda vinda de Cristo e ele dizer que não. Mas a tradição da igreja, e aqui nós temos que ensinar, é a tradição da igreja. A tradição da igreja fala da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquilo que a igreja acredita é unânime em dizer que nós vamos vivenciar essa segunda vinda de Cristo, e inclusive nós esperamos essa segunda vinda de forma muito concreta, celebrada no Advento. Muito bem. Aqui, nesta leitura, esta parousia é apresentada de fato como algo histórico e esperado.
Essas expressões que estão aí podem ser identificadas com o fim do mundo? Podem, mas não é a coisa mais interessante da leitura, não é a fala do fim do mundo ou a fala desses fenômenos naturais espetaculares, né? Eu, particularmente, nunca gostei muito dessas teorias apocalípticas, né? Teorias de fim de mundo, e todas elas falharam, né? Desde que eu sou criança, as pessoas falam de fim do mundo, disso, daquilo, de que vai acontecer tal, que vai vir um meteoro, vai destruir tudo, que alguém previu tal coisa, né? Essas previsões, assim, eu nunca fui muito simpatizante delas. Primeira coisa, porque nenhuma delas se cumpriram, nenhuma delas chegou a se efetivar. Agora, a palavra de Deus está falando de um evento que irá acontecer. E que, dependendo do contexto que nós colocarmos estas leituras, elas vão ter um direcionamento para dizer o quê? Primeiro, se nós tomamos o profeta da primeira leitura, que é Daniel, e lemos o seu capítulo 7, né? Porque o capítulo que foi lido hoje, capítulo 12, já um pouquinho depois. Se você volta lá, você pode conferir depois. Pegue lá o capítulo 7, leia o capítulo 7. O capítulo 7 vai lhe ajudar a entender do que Marcos está falando aqui. Tomando esse texto, capítulo 7 de Daniel, aquele que vem na nuvem, porque depois ele vai falar e deu a nuvem, né, que é o Filho do Homem. Vamos ler aqui para você não ficar voando aí, né? Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, estes fenômenos naturais aí, que se falou nos versículos anteriores, né? Ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Bom, aí nós pegamos lá o texto de Daniel, ele fala que o Filho do Homem virá na nuvem, né? O Filho de Homem é uma figura humana. Então, aquele que vem na nuvem, para Daniel, é o povo dos santos do Altíssimo. Por isso combina muito bem com a primeira e com a segunda leitura. Porque na primeira leitura falava daqueles que estão inscritos no livro. Na segunda leitura se fala que o sacrifício de Cristo santifica estas pessoas. Então, tomar este Filho do Homem como aquele que vem da nuvem, como aquele que virá ao nosso encontro, que, segundo Daniel, é o povo dos santos do Altíssimo. Mas para a tradição cristã, e hoje nós já falamos da tradição cristã aqui, este Filho do Homem, este que vem da nuvem, segundo a profecia de Daniel, que não é bem uma profecia, é profecia sim, claro, né? Mas é um sonho que Daniel teve e ele escreveu este sonho, um sonho profético, por isso é uma profecia também. Para a tradição cristã, interpretando este sonho de Daniel, diz que esta figura é o próprio Jesus Cristo. Então, vamos resumir aqui todas essas ideias, porque senão o vídeo vai estar quase chegando em 20 minutos, né? Não quero passar disso. Nós temos aqui um chamado para olhar os sinais dos tempos, estarmos atentos aos sinais dos tempos, ficar sempre preparados, estarmos sempre preparados para a vinda do Senhor. Esta vinda do Senhor pode acontecer para nós a qualquer momento, na hora da nossa morte, e ela vem nos ensinar, nos chamar, né, melhor dizendo, nos chamar. Ela contém aí um chamado para que nós possamos ensinar aos outros a conhecer, amar e servir a Deus. Nas mais diversas formas que nós podemos servir a Deus, porque não existe somente uma única forma de servir a Deus. Hoje, um jeito muito concreto de servir a Deus é buscando a promoção da verdade. No mundo tão marcado pela cultura do relativismo, ou poderíamos até dizer pela ditadura do relativismo, onde as pessoas não têm mais verdades sólidas, buscar a verdade, promover a verdade, é uma forma de servir a Deus e de servir a comunidade. Pois,
seja dita por quem for, a verdade ela sempre vem de Deus. E, dito isso, nós voltamos às ideias que estão lá na leitura. Na leitura não, na oração do dia. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração. E eu acabei de dizer para vocês que uma das formas de servir a Deus é buscando a verdade. Por quê nós devemos fazer isso? Pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Meus caríssimos irmãos de fé, um bom domingo a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.